Pessoal, estamos começando hoje mais um episódio do nosso podcast Foot Business. É um podcast relacionado ao mercado de futebol e também aos outros esportes. Meu nome é Danilo Casselli, eu sou intermediário credenciado da CBF e conto aqui com a presença do Diogo Silva, famoso Deco. Deco, obrigado aí por ter vindo. Você é considerado aí dos intermediários da nova geração, um dos maiores do mercado, acredito que tem muito trabalho por trás, né? Seja bem-vindo, é um prazer receber. Queria que você se introduzisse e como você chegou aí nessa situação da Web Soccer. Vamos lá. Prazer. Prazer, Danilo. É um prazer estar no seu canal aqui, estar participando aqui. Eu acho que você foi modesto, eu não sou um dos maiores da nova geração, mas a gente tem Não é o que o mercado tem comentando aí. A gente tem um caminho legal de alguns anos prestados aí como intermediário ou agente, né? Legal. Então, eu sou ex-atleta profissional. Bacana. De futebol, né? E comecei desde 2010. Volantão, tem cara de volante. Eu era centroavante, né? Fazia uns gols, não? Fazia alguns golzinhos. E aí eu fui convidado por um grande agente do mercado a começar a trabalhar no escritório dele, até realmente me consolidar como um agente credenciado e começar a realmente seguir a minha linha de trabalho. Bacana. Você é credenciado desde quando? Eu sou credenciado desde 2010. 2010. Fazer praticamente 11 anos. Vai fazer 11 anos. Já tem uma barreira, já tem uma experiência boa, né? Eu acho que assim, dentro dessa época assim, que exigiu, que trocou, né, do agente FIFA para as empresas credenciadas ou pessoa física credenciada CBF, eu acho que hoje mais não, porque eu tô um pouco velho, mas na época eu era um dos mais novos a realmente ser agente credenciado a começar a trabalhar no mercado. Legal. Essa mudança se deu em 2015, né? Salvo 2015, erro, né? Exatamente. A FIFA desregulamentou central. Isso. E passou para as confederações, né? Passou para as confederações credenciar os agentes aptos a trabalhar no mercado. Legal. Né? E hoje você é o proprietário da Web Soccer. Sim, sou proprietário da Web Soccer. Legal, top. Conta com quantos jogadores? Mais de a carteira 20, hoje, 30? Não, hoje eu tenho 48 jogadores na minha carteira, entre base e profissional. Parabéns. Né? Legal. E a maioria espalhados aí em grandes clubes. A maioria espalhada em grandes clubes do Brasil e do mundo também. Legal. Hoje a gente sabe que pra gente ser credenciado existe um caminho, né? Sim. O que a gente vê é muita gente trabalhando no mercado e pouca gente sendo credenciada. Acredito que nessa sua experiência de tantos anos, você acabou encontrando muitas pessoas assim, né, Deco? A gente vê pessoas que, o cara não busca o credenciamento, não busca esse caminho, esse conhecimento, essa experiência, e acaba aí querendo trabalhar com intermediação, querendo ser agente. Isso acaba atrapalhando. Acredito que você já passou por na por verdade, isso. É um ponto importante. Essa pergunta é importante porque, na verdade, é como qualquer outra profissão. Eu costumo muito falar que é igual você... Tem muitos motoristas no Brasil que dirigem sem habilitação. Exato. Mas eles dirigem, né? E muito porque às vezes não tem a condição ou porque realmente não são responsáveis. E no futebol é a mesma coisa. Para você ser um agente credenciado CBF, você tem que preencher uma série de requisitos. Você tem que ter seguro da sua empresa, você tem que ter o nome limpo, você tem que ter antecedentes criminais, tem que ter uma série de documentações para que realmente a CBF possa aprovar, para que você realmente possa ser um agente. Então, muitas pessoas muitos agentes e pessoas, infelizmente, não têm a condição, é um ex-atleta que tem, por algum motivo, passou alguma coisa, alguma dificuldade na vida, que ele não tem aquela condição de realmente, olha, eu posso... ter uma credencial e ser uma pessoa cadastrada pela CBF para exercer a função. Então, assim, e é o que você falou, né? Tem aquelas pessoas também que são os captadores que querem ser empresários, querem ser agentes, que eles não têm credencial e se apresentam no mercado e acaba realmente confundindo muito as cabeças dos pais, dos próprios atletas, entendeu? Isso acaba poluindo, né? Que reflete pra gente que tem a credencial. Então, a gente vê que quando... Porque o que acontece? Quando a gente fala que trabalha, você já sentiu isso. Quando fala que trabalha com agenciamento, quando você fala que é empresário, qualquer termo que você usa, quando a pessoa desconhece a fundo o mercado, ela dá aquele breque, fala, o cara trabalha com futebol, é alguma coisa. Sim. Então, até a gente mostrar o profissionalismo, o credenciamento, existe um caminho muito longo, né? Claro. Então,
Eu acho que polui, não polui? Você deve ter sentido na pele e falar assim, pô, isso me atrapalhou, sabe? Falou, pô, o cara não é credenciado. É que na verdade é um ciclo vicioso, a verdade é essa. Né? Eu quero te falar, futebol, é a minha opinião, tá, Daniel? Futebol, você enxerga e vê o futebol e você reflete aquilo que você enxerga na maneira do seu estilo. Tá. Então você pensa futebol de um jeito, eu penso futebol do outro. Tá. E o pensar futebol, e se você for levar ele para gestão, é realmente do jeito que você acredita que tem que ser. Tá. Então essa é a poluição, porque na verdade, quando você tem o cadastro da CBF, que agora vai mudar de novo, né? A gente pode até falar disso depois. Vamos falar, com certeza. Você tem que ter esses requisitos. Muitas vezes o pai não sabe. Sim. Muitas vezes o pai ou o jogador não sabe que você tem precisa um seguro, por exemplo. Que tem que ter um seguro que não é barato, que Sim. você tem que ter antecedentes criminais, que você tem que ter um nome limpo, que você tem que ter realmente... Uma carta de idoneidade financeira. Exatamente. Tudo... Tem que ter uma série de coisas. Então, quer dizer, para o pai, ele quer saber aquilo. Você vai levar meu filho para onde e quanto ele vai ganhar. Então, muitas vezes, essa é a dificuldade da poluição. Porque eles que não são cadastrados, que não têm esse mínimo de conhecimento, sim, ele vende algumas coisas para a família e para o jogador que nos atrapalha quando você vai abordar de uma maneira correta. Exato, exato. E eu acho que o mercado inteiro enxerga assim, né? Se fosse só um ou outro, falaria assim, não, é algum detalhe, mas a grande massa mesmo desconhece quais são os requisitos mesmo que um intermediário credenciado precisa. Exatamente. Né? E o que você colocou foi super importante porque realmente são detalhes que influenciam na escolha de qual a gente vai trabalhar, qual não vai, e acaba se empolgando porque tem muita gente que polui o mercado, que não são os credenciados, na minha visão, que acaba abordando de uma maneira errada, igual você comentou. Pô, eu vou levar teu filho pro São Paulo, vou levar teu filho para um clube aqui, vou levar para fora. E acaba por falta de experiência, por falta de se acercar com profissionais, acaba aí escolhendo profissionais errados. E isso reflete na gente, né, Deco? A gente fala, pô, eu tô tentando fazer uma coisa legal, mas vem o outro lá e vai, né? E isso no mercado como um todo acaba influenciando bastante. Bastante. Né? Mas conta aí você tem, nessa carteira aí, você tem Brasilzão espalhado aí. Tem algum no Corinthians ou não? Tem alguns. Alguns, né? Aí, Pedrão Maurão, aí, ó, já tem as camisetas separadas aí pra você. Né? É que, na verdade, o que acontece graças a Deus a gente vem desempenhando um papel bom. Assim, a minha especialidade, eu gosto muito de base. Tá. De realmente, assim, a maioria dos meus jogadores estão comigo há 7, 8 anos. Tá. Então eu peguei eles realmente num ponto A e eles estão num ponto X, evoluindo. Eles estão evoluindo. Lá de trás. Né? Então, quer dizer, isso mostra que é um trabalho de gestão. Então, quando eu vou realmente pegar, onde eu realmente tenho interesse num jogador que eu quero que ele entre para minha carteira, eu dou esses exemplos. Olha, fulano tá comigo desde o começo. Sim. Ciclano tá comigo desde o começo. Então, assim, realmente é porque o futebol não é rápido. Sim. Realmente é um processo. Sim. Tem muitos jogadores que realmente acaba despontando mais rápido, e a maioria dos jogadores você tem que ter um pouco de paciência. Sim. Porque se você acredita no potencial, você não pode ter imediatismo. Exato. Você tem que continuar o trabalho. E é uma situação que a grande massa pensa, né? Que eu acredito que é um diferencial no qual você trabalha, por isso que você está fazendo da Web Soccer um sucesso. Sim. Porque você não tem o imediatismo, né? Exatamente. Aquela coisa... Pô, eu vou pegar o jogador, ele vai agora, no mês seguinte nós vamos transferir pro... porque assim, pro mercado tal. Aí o cara fica, sabe, aquela fissura de fazer negócio da noite pro dia e acaba... Mas o que eu acho? Como, assim, é um pouco efeito da imprensa também. Uhum. Como a imprensa, obviamente, ela tem que vender notícia, divulgar notícia. Então, quais são as maiores notícias do futebol? Fora as transferências, são os grandes jogadores que aparecem. Sim. Então aparece o Neymar, aparece o Vinícius Júnior, aparece um Robinho, aparece um Diego, aparece um Ângelo, um Rodrigo Góes, que já foi para o Real Madrid. Sim. Então são todos jovens que são vinculados, né? Mas nunca aparece uma notícia de um jogador que apareceu com potencial, que ao longo do tempo foi realmente performando, entendeu? E que as coisas foram acontecendo. Tá. Então assim, isso reflete na televisão, nos jornais, na internet, para os pais, de uma forma que eles cobram que o filho realmente se torne-se o Neymar, que se torne-se um Rodrigo, que se torne o Felipe Coutinho da noite pro dia. Da noite pro dia. E são poucos, né? São poucos, são raros, né? E a gente viu essa mudança do mercado, não sei se você sentiu isso também.
voltando só um pouquinho na situação da poluição que a gente comentou. Isso eu acho que começou um movimento lá atrás com o Diego e o Robinho. Sim. Eu acho que quando apareceu na mídia que o Wagner Ribeiro começou a fazer grandes negócios, começou a ter altas comissões, e na explosão do Diego e do Robinho, começou muita situação que todo mundo queria ser tal. Depois houve a desregulamentação, passou para as confederações. Mas o imediatismo também é do outro lado também. As famílias esperam da gente o imediatismo. Né? Esperam que você vai assinar um agenciamento com o atleta e vai querer o clube no dia seguinte. E muitas vezes não funciona assim, né? Às vezes demanda tempo. Né? Então, nessa época do Wagner Ribeiro, né, que é um grande agente, né, que fez grandes transferências, que realmente é um cara do mercado que marcou, ainda se podia comprar a procuração dos jogadores. Sim. Então, realmente virou um mercado muito disputado, porque os pais conseguiram realmente descobrir que, fora o valor do filho como atleta, um papel valia dinheiro. Sim. E aí, as grandes empresas, né, começaram a realmente disputar quem colocava mais dinheiro, aonde, quem fazia os negócios, e realmente começou a tirar o foco, realmente, dos bons agentes e profissionais para o valor do papel. Para o valor do papel e financeiro. Então isso atrapalha qualquer tipo de condução de negócio. Exato. Entendeu? Você acredita que isso existe até hoje, né? É um detalhe... Assim, a lei mudou, né? A lei mudou, mas ainda existe... É proibido hoje você pagar por procuração. Sim, mas ainda existe assim, é normal. Um aliciamento, você acha que... É normal. Hoje o mercado é competitivo. O mercado dos agentes hoje no Brasil é um mercado muito competitivo. Então, realmente, assim, embora a lei tenha mudado, embora a lei não se permite você remunerar o jogador para ser contratado pela sua empresa, realmente existe um outro tipo de... Eles usam um outro tipo de artifício para poder realmente valer disso, para ter o jogador na sua carteira de trabalho, entendeu? Sim. Né? É uma situação delicada, né? Porque a gente sabe que não pode, mas o mercado, a prática do mercado... ela conduz dessa maneira, forma, né? Mas é muito competitivo. Hoje nós somos credenciados, salvo meu erro, na última vez que eu entrei no site, estamos beirando a 1.000 e pouco, né? Exatamente. E se comparar alguns outros países, ainda é pouco. Sim. Você vê hoje na Inglaterra, o número de agentes credenciados, intermediários credenciados é gigante. Então, você vê... É porque, na verdade, assim, na Inglaterra, né, na Liga Inglesa, que é a Premier League... ainda é diferente a questão do recebimento, a questão de você representar o jogador. Então, assim, lá acredito que seja mais, assim, não sério, mais firme a questão realmente de se cumprir a lei. Sim. Né? Então, assim, são vários aspectos que a gente tem que abordar aqui, nós vamos falar da parte mais técnica da profissão. Sim. A gente tem uma longa discussão, entendeu? Exato, mas eu acho que tá faltando, eu acho que falta o mercado um pouco desse cerco, assim, sabe? É o que eu sinto, essa necessidade. A gente vê muita gente trabalhando que polui mesmo, é uma coisa que me incomoda, sabe? Então, a gente sabe que todo mundo tem que buscar o espaço, mas tinha que haver um sistema que se enquadrasse um sistema melhor para, como é que eu posso dizer, que fique mais competitivo, que não é uma concorrência desleal. Vou te colocar um caso assim, vamos por exemplo, às vezes tem muito clube que deixa a comissão de lado, não paga e acaba abrindo espaço para outros tipos de negócio, coloca um outro jogador. Então a gente não tem hoje um limite, né? Então hoje a Web Soccer pode ter 5, 10 jogadores no Santos. O outro agente pode ter 5, 10 num outro clube. Não seria interessante talvez limitar? Eu comentei isso com o Daniel quando ele veio hoje, na mesma questão da demissão dos treinadores, né? Hoje se limitaram a 2 por temporada. Limitaram, né? Mas não limitaram. Tem uma discordância muito grande. É uma brechinha aí. Não, tem uma brecha que ninguém vai se cumprir. Gigante. Ninguém vai se cumprir. Porque é o seguinte, a lei dos treinadores é o seguinte. Hoje se divulgaram, você pode, o clube pode ter 2 treinadores por ano, temporada. Só que se o treinador pedir demissão, você não é uma demissão do clube. O treinador tá pedindo para ir embora, então ele tem essa vaga. Sim. Então não mudou nada. Aí pode ver que tem uma demissão eu não vou lembrar do treinador agora. Não vou lembrar. Do Lisca. Do América. Na verdade, ele foi demitido. Só como ele tem realmente um relacionamento muito bom,
Ele sentou junto com o presidente, olha, o presidente fez um acordo com ele. Sim. Na verdade, sim, paga-se como se fosse demissão, mas você pede para ir embora. É um acordo. Sim. Então, quer dizer, para ele não ter realmente não perder essa vaga. Esse número para poder ter contratado outro. Então, quer dizer, de novo, desculpa, é um jeitinho brasileiro de se levar as coisas. Então, assim, eu até entendo que você está falando de limitar, mas eu acho que se você limitar o número de clientes nos clubes, você está tirando o seu próprio mérito de você convencer o atleta a trabalhar com você. Não, exatamente. Porque isso não é um problema nosso. Isso é um problema de como os clubes vão administrar essa situação. É porque o que eu acho também, Deco, que existe muita relação próxima paralela, que é uma discussão que, se integrar todos os departamentos do clube, é igual hoje quando a gente vai apresentar um clube para os Estados Unidos, passa por uma triagem maior do que a não ser a diretoria aqui só. Sim. Então, o que eu estou querendo colocar é fazer com que a coisa fique mais vulnerável sem ser o relacionamento próximo do intermediador com o clube. Sim. Às vezes tem muito intermediário que tem uma relação próxima e acaba colocando um outro jogador, transferindo, do que um outro que possivelmente é tão bom quanto ou tem outras perspectivas. Então, assim, se dá uma... não sei, não é assim, só uma... Você entendeu? Porque às vezes, o clube está devendo uma comissão para um intermediário. Mas como que a gente pode fazer? Vamos ter essa situação. Mas essa situação de um outro jogador talvez não interessa para a comissão. Aí começa. Vai ter mais um jogador no elenco que o treinador não quer. Aí começa a desencadear. Então era um jeito mais de tentar, sei lá, dar uma equilibrada nas coisas, porque o desequilíbrio não, assim, o seu raciocínio é um raciocínio correto. Então. Porém, na prática, fica um pouco inviável. Por quê? Porque realmente futebol, os clubes realmente estão com sérias dificuldades financeiras. Não existe dinheiro no futebol. A pandemia veio só realmente para poder colocar esqueci o nome agora, me fugiu. Né? Realmente veio para tampar o buraco, colocar uma pá de cal, lembrei. Porque assim, você perdeu a bilheteria. Você perdeu a televisão que dava a venda de produto, uma série de coisas. Então, quer dizer, sócio-torcedor, fora o torcedor dentro do estádio, você perdeu o sócio-torcedor que realmente, se não for aquele que realmente não tem a paixão, não tem uma condição boa, largou. Então, o que acontece? Você vai ter que criar mecanismos para poder realmente não se endividar e pagar as pessoas. E muitas vezes o agente realmente ele troca o ativo. Puta, eu tenho uma comissão para receber, mas esse jogador tem dificuldade, a gente coloca esse jogador aí, você dá o abatimento da dívida e assim vai. É uma maneira correta de se fazer? Não é, mas é um jeito de realmente você começar a girar seu negócio. Sim. E tentar realmente se defender. Otimizar também negócios, né? Eu acho que a nossa atividade, ela deveria ser muito mais valorizada. Sim. Ela é uma atividade ainda que a gente vai ter que brigar muito no bom sentido para buscar a devida valorização. A gente pega numa NBA, numa NFL, os agentes têm portas abertas na maioria dos clubes, na maioria das situações. São eles que fazem a engrenagem do sistema dos negócios, dos grandes negócios de transferência girar. Então, são sempre bem-vindos, sabe? Sim. Uma coisa que também eu vejo no nosso mercado, que os clubes, dependendo de qual a sua relação, brecam. Então, às vezes, você tem uma situação boa para mostrar, uma situação internacional, uma situação que é viável, mas acabam sempre... tem uma grande diferença. Aí tem uma grande diferença. Então está se brigando agora para poder aprovar a lei do clube empresa. Então, como são clubes de associações, na maioria são políticos. Sim. Então, geralmente, o agente que se dá bem com essa nova diretoria, com essa nova presidência, que ganhou a eleição, é o cara que vai ter mais oportunidade. Sim. De repente, troca a gestão, tem eleição no clube, é um outro agente que tem essa qualidade. Aí o que acontece? É muito cíclico, né? É muito cíclico. Então, quer dizer, é o que você fala, fica realmente uma hora manda A, outra hora manda B, outra hora manda C, e você tem que ter um relacionamento com esses agentes ou com essa diretoria para você poder sobreviver. Sim. Né? Só tem uma escapatória na minha visão. Você, como intermediário e empresário, ter o jogador. Sim. Se você tem um jogador, não interessa se é o agente A ou se é a gestão da presença A, ele vai ter que conversar com você. No teu colo no Agora, para você fazer, você tem que ter uma série de coisas que é o que você falou, é brigar contra o mercado, realmente
se afirmar e ter bons olhos e fazer uma gestão boa para ter um grande cliente na sua carteira de trabalho. Legal. Deco, você comentou agora de novo sistema de clube, né? Clube empresa, clube. Você está trabalhando agora, me conta pra gente aí o Ibrachina. É um clube novo que é vinculado à Federação Paulista agora. Vocês vincularam... É um clube novo da CBF e da Federação Paulista. É um clube que vai disputar... É um clube formador? Já tem um certificado? Ainda CCF, não, porque para ser o formador você demanda um ano para você ter... Tem que rodar um ano. Tem que ter todos os requisitos da garantia. Então, assim, pouco tempo. É um clube novo, que é o Ibrachina Futebol Clube, né? Eu fui contratado pelo presidente para ser o agente exclusivo do clube. Legal. Né? Pela lei da CBF, pela lei dos intermediários e dos clubes. Isso é legal. Sim. O clube pode adotar o seu agente para poder fazer as negociações, as transações e representar um clube numa série de coisas. Legal. Né? E é um clube do presidente Henrique Lau, né? Tá. É um cara sério, um cara inovador. E é um clube que tem uma estrutura fantástica que vai dar muito resultado. É na Moca, né? É na Moca. Tem uma área gigante lá, é isso? Tem uma chama Arena Ibrachina. Né? Realmente você está convidado para realmente ir lá e tal, e trazer o presidente aqui também para poder bater um papo. É um clube que vai ser referência, né? Legal. Eu tive hoje com o Daniel, né? Ele é da comissão técnica, trabalhei com ele, é um cara super gente boa. Sim. E também comentou que é uma área gigante, uma estrutura e que tem uma diretoria e pessoas envolvidas como você para vislumbrar grandes situações lá na frente, né? Isso demanda um tempo também, né? Sim, não. Hoje um clube desse começa na B, né? Na B do Paulista. Na B do Paulista, Mas assim, nós não estamos disputando um profissional ainda, porque só base. Nós tiramos direito para base. Então. Porque eu acredito, como eu sou especialista, vamos lá, voltando no começo. Da base. Na base, eu acho que é o seguinte, como é um clube empresa, a gente tem que fazer realmente um nome forte na base. Nós já temos hoje 5 jogadores revelados pelo Ibrachina, no Corinthians, no Palmeiras, no Cruzeiro e no Fortaleza. Legal, que top. Né? Então, assim, é um trabalho de excelência de detectar esses ativos, esses talentos e colocar. E como eu tenho um mercado muito bom, graças a Deus, na base, e o Brasil inteiro, nós temos jogadores no Brasil muito fortes, então a gente pode realmente ajudar esse projeto inicial, que obviamente depois a sucessão vai ser a criagem do profissional, de uma série de coisas. Entendeu? E aí vai indo, vai evoluindo. Aí vai evoluindo. Aí B, A3, A2, A1 e se Deus quiser, é isso aí. Se for no ritmo certinho, se for, uns 4 anos. Mais. B, A3, A1, 4 anos, né? Mas assim, o nosso projeto lá é de 10 anos, tá na primeira divisão. Top. Tá? É um projeto pé no chão. Legal. A gente sabe, o Red Bull com toda a estrutura com a marca. Desculpa que eu tô fazendo divulgação do produto, mas é um clube RB Brasil. Sim. E aí eles tiveram que criar uma alternativa para comprar um clube, porque se fosse pelos modos normais, eles não conseguiriam acesso. Tempo, né? Tanto, já tinha demorado muito para subir, né? E é uma situação que precisa, é necessário, né? É o que a gente estava comentando, o imediatismo. Se já o Ibrachina já nasce com o conceito de não ter o imediatismo, já é fadado ao sucesso, porque se você faz um clube, além de todos os requisitos, o trabalho que tem, o investimento que tem, para querer já ficar a não ser que essa manobra, vamos dizer assim, para comprar uma empresa. Não, a filosofia ali realmente organização. Com relação ao Ibrachina, tem muitas pessoas que vão nos assistir e vão perguntar como é que eu faço para jogar no Ibrachina, como é que eu faço para conhecer o clube. Seria interessante passar como é que está sendo feita a captação dos atletas da base, se há necessidade de procurar a Web Soccer, você primeiro, como é que está sendo essa captação desses atletas? Então assim, a captação lá são em 2 passos. O primeiro passo, obviamente, que os captadores da Web Soccer, né, eles fazem essa captação, obviamente, para o clube e para a empresa também. Tá. E tem a outra plataforma, que é a plataforma normal, o site do clube, é www.ibrachinafutebol.com.br, o Instagram, IbrachinaFC. Tá, né? Legal. Que aí você entra lá, tem a ficha de inscrição, você faz a avaliação normal. Muito importante dizer isso, nenhuma avaliação do Ibrachina é paga. Tá. Aqui nós funcionamos como clube normal. Legal. Inclusive hoje tivemos um problema, vou aproveitar o seu canal, o espaço. Tá, cara, né, de uma série de casa aqui, de uma série de picaretas que estão fazendo inscrição, cobrando dos pais, cobrando dos meninos. Isso em nome da Ibrachina já? Ainda mais, incluindo a alimentação no próprio clube, que são para os atletas já contratados. Ô, louco. Então vocês aí,
que querem fazer avaliação, os pais, realmente a Ibrachina não cobra por avaliação nenhuma, tá? Então até agradecer o espaço. Não, imagina, isso aconteceu hoje. Aconteceu hoje? Aconteceu hoje. Chegou um menino lá, né, por coincidência eu tava no clube, a mãe do menino dizendo, olha, tá aqui a ficha. E ele pagou pra almoçar. Desculpa, pagou quanto? Exatamente, pagou pra quem? Pra quem? O Luciano, não tem nenhum Luciano lá. Não, o Luciano indicou o hotel, o menino é de fora. Puta que pariu. E aí, entendeu? Pô, é uma situação que fica uma situação chata e você sabe, nós não vamos ser nem o primeiro nem o último, mas começa a criar um nome, então é bem claro. O Ibrachina, o Futebol Clube não cobra taxa, não cobra caixinha, não cobra inscrição, não cobra nada. Não, isso é super importante você colocar, porque é uma prática que aconteceu, isso já é uma prática antiga. Isso. Que não passa credibilidade, não é o certo. Então, se o atleta, se a família está buscando uma oportunidade, não há necessidade de você cobrar pelo teste, principalmente quando o clube é profissional. Exatamente. Né? A diretoria, as pessoas envolvidas são profissionais. Exatamente. Mas super interessante, agradeço também, porque vai ter gente assistindo a gente que vai querer jogar no Ibrachina e já se previne, né? Exatamente. Então, a pessoa, a partir do momento que alguém falar no nome da Ibrachina e quiser cobrar, pode picar a mula pode falar que isso não é sério e procura as pessoas certas, né? corretas dentro do clube que tem realmente o aval e o know-how para poder te direcionar, né? Mas tem que tomar muito cuidado, né? É o que você falou, é uma prática antiga que não vai, realmente, não vamos ser nós que vamos salvar essa situação, mas é importante a gente dar o recado e deixar público isso. Né? Exato. Eu não sei se você já passou por uma situação também de golpe, de trambique lá fora, que é o golpe do Western Union. Já passaram por isso, né? Nunca passei. Como é que funciona? São quadrilhas internacionais especializadas em golpes. E o que eles fazem? Eles criam um perfil de uma pessoa, tanto na rede social, no LinkedIn. Isso até é interessante também passar para quem estiver assistindo, tomar um cuidado gigante. Então, o que eles criam? Eles criam um perfil falso com o nome do manager do clube. Geralmente são clubes da Inglaterra. E essa quadrilha é especializada no norte da África. Isso também é uma prática super antiga. Então o que eles fazem? Com o perfil falso, eles começam a abordar jogadores pelas redes sociais, pelo LinkedIn, pelo Facebook, e começa a trocar e-mail. Aí pede o currículo, fala assim, a gente está precisando de um atacante, o atacante manda, e começa aquela morosidade nos e-mails. E o cara do outro lado começa a acreditar que se trata de uma conversa com o manager. E acaba caindo no golpe, que aí vem o golpe. Aí fala assim, nós vamos te oferecer um contrato. Aí passa, Deco, você vê a carta dos caras que os caras passam. A gente que tem um pouco de experiência fala assim, a carta é real. É real. É o logo, é o nome do cara, você confere o nome do cara. É o carimbo, assinatura. É o carimbo, assinatura, tudo. Aí chega, fala assim, nós vamos fazer a temporada em Dubai, nós vamos fazer a temporada em Bolu, Istambul, Turquia, e você vai ter que pagar uma taxa médica, porque não vai dar tempo, por causa do voo e tal. Eles fazem de um jeito com que você acredite que você tem que pagar essa taxa para viajar e manda via Western Union. E por mandar via Western Union, você só manda com dinheiro, o nome da pessoa e o passaporte. Aí acaba caindo no golpe. Aí volta, o cara não responde, some. Então, aproveitando essa oportunidade que você deu para quem estiver nos assistindo, é mais uma, entendeu? Tomem cuidado com as situações no futebol. Se acerquem de pessoas profissionais, de informações, certifiquem se a pessoa realmente trabalha no clube, ligue para o clube, procurem pessoas especializadas para não sofrer, mas, te agradeço mais uma vez que essa é uma prática que, infelizmente, vocês vão ter que brigar aí para não ocorrer mais. Vamos ter que realmente criar um sistema para não passar, porque todos vão passar. Mas realmente para poder deixar público estampado que nós não participamos disso, né? Porque vincula, né, Deco? Vincula, não tem como. Exatamente. Vai falar, Ibrachina, e a mãe, coitada, deu mó dó. A mãe falou, eu ia embora para Indaiatuba, imagina. Aí ele treinou? Como é que ficou? Não deixamos treinar, não. Não, né? Não, porque assim... E não pegaram o cara, não sabem nem quem é. Não, cara, é o prefixo 79. Entendeu? Deve ser os caras. Deve ser lá de cima, alguém deve ter falado do Ibrachina. Cadeia. Porque assim, graças a Deus, o nosso projeto é muito interessante. É muito interessante. Porque, primeiro, se a gente lembrar dos anos 90, a Portuguesa foi muito forte na categoria de base. Foi campeão na Copa São Paulo. Por quê? Só o craque na época. Porque um clube na Zona Leste de São Paulo, Zona Norte de São Paulo,
com estádio próprio Lá. em São Paulo. Você tira de São Paulo, tem Corinthians, Palmeiras e... Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Só. Correto? Na Então, capital, assim, o quarto clube da capital era a Portuguesa. Sim. Então, esses jogadores e o quinto Juventus ali. Exatamente. E esses jogadores, o Juventus tendo não, porque o Juventus não chegou a ser campeão brasileiro, jogou até com alguns campeonatos, mas... Muito aquém dos grandes. Exatamente. Então, quer dizer, a nossa captação, nós estamos dentro do centro. Sim. Então, aquele jogador que, de repente, não tem vamos chamar, a sequência dentro do clube, que não tem oportunidade nos grandes, ele, o Ibrachina chega lá, a estrutura É uma baita nossa... solução. É uma baita Exatamente. solução. Então, assim... Uma válvula de escape para muitas Então tá sendo muito bem falado, por isso que realmente tá todo mundo querendo se aproximar e começa esses golpes que é golpes tradicionais de clubes grandes, né? Mas é super interessante. Pô, parabéns por esse projeto. Um projeto muito legal. Quero conhecer aí, se me der a oportunidade de visitar claro, ali. Pô. Conhecer ali com o maior prazer. A casa está aberta para você, a hora que você quiser, a gente recebe você lá. Pô. Legal. E você tem alguma projeção de alguma transfer de imediato? Tem alguma situação que você queira comentar com a gente? Ou ainda está nesses bastidores aí, não pode... Assim, como eu aprendi, assim, né, o segredo é a chave do sucesso, negócio. Né, e do negócio. Então, assim, temos uma transferência aí que eu acredito que, dando tudo certo, vai ser a transferência do maior zagueiro do país. Top. Em termos econômicos, né? Legal. Então, assim, tá muito bem encaminhado, né? Nós temos algumas outras. Agora o Jean Mota, que trabalha comigo, sempre nas janelas, quando abre, é alvo de ele tá vindo super bem, né? O presidente do Santos recusou uma proposta do Analispor da Turquia, recusou. Tá. Né, mas eu acho que assim que eles vão vir de novo forte para poder realmente aumentar o valor e comprar ele. Né? Ele tá super bem, né? O último jogo que eu assisti do Santos salvo meu erro, foi... Copa do Brasil? Juazeirense 4-0. Pô, ele foi super bem. Ele arrebentou no jogo. Ele deu assistência. Fez gol? Não fez gol, mas acho que ele fez duas assistências. Ele deu 2 assistências, jogou muito. Ele foi o melhor jogador da partida. O Jean é um case de sucesso da Web Soccer, né? Legal. O Jean, quando veio trabalhar com... Também conheceu ele lá na base. Conheci ele em 2014. 2014. Foi um Já caso se vão 7 anos de relação. E foi um caso muito interessante, porque ele veio, tinha acabado o contrato com a Portuguesa, porque ele é da base da Portuguesa, profissional, e tinha um mês sem contrato. Tá. Né? Então ele veio... E a gente desenhou um negócio pra ele e essa história é muito legal pra contar. Conta aí, vamos contar. Eu tenho um atleta, não sei se você vai lembrar, chamado Thalisson, um lateral esquerdo. Sei quem é. Que ele tem uma deformidade nos dedos, né? E eu levei o Thalisson do Asa Arapiraca, que ele apareceu, da Série C, pro Flamengo. Então isso me deu uma notoriedade. Uma visibilidade boa. Me deu uma visibilidade tudo boa, pô, quem é... E aí, o que acontece? As coisas não começou a andar muito bem para ele no Flamengo, eu emprestei ele do Flamengo, o Thalisson, pro Fortaleza. E ele chegou lá da Série A do Flamengo pro Fortaleza, com moral grande, né, voando. E aí, nesse meio tempo, o diretor da época do Fortaleza era o Marcelo Paz, né? Que hoje ele é o presidente do clube. Tá. Né? E aí, ele falou assim, pô, eu tô precisando do MEI e tal. Eu falei, olha, eu tenho um MEI assim, assim, assado. Aí ele falou, quem é? O Jean Mota. Ele falou, tem material? Tem, me manda. Eu mandei o material. Gostou. O Jean tava acertado com o Ipiranga de Erechim. Tá. Não, porque assim, ele ficou sem contrato com a Portuguesa e sem agente, sem empresário, sem representante. E aí eu conversei com ele e tal, e aí ele... Aceitou pra ir pra lá. Não, aí mandei o material pro presidente. O presidente falou, como é que é o negócio? Eu falei, presidente, é assim, assim, assado. Aí ele falou assim, pô, só tem um problema. Falei, qual? Eu não tenho moradia pra ele. Falei, pô, mas ele é bom menino, tá precisando voltar, deixa ele na casa dos atletas. Deixa ele no alojamento do Sub-20. Ele falou, vou ver. Não consigo. Falei, se eu arrumar a moradia, tá resolvido o problema? Ele falou, pode se apresentar segunda-feira. Liguei pro Thalisson. Sim. E o Thalisson, falei, Thalisson, por favor, se ele fala, preciso que você fique com um amigo. Eu preciso que você coloque pra morar aí um jogador meu aí. Né? Ele vai dividir as contas, tudo. Ele falou assim, não, beleza e tal. O Thalisson sempre foi muito receptivo, é um cara legal. Um cara bacana. Legal. E aí, quem é? Jean Mota. Jean Mota foi pra lá, ficou dormindo no sofazinho da sala. E aí, em dezembro, o Marcelo Paes me liga. Me liga e falou assim, olha,
pede pro Jean vir forte pra pré-temporada e tal, porque o pessoal tá meio desconfiado, porque ele fez uns 2, 3 jogos pela uma taça lá, que é como se fosse equivalente à Copa Paulista, taça Fares Lopes lá. Uhum. E ele não foi muito bem e tal, e, e ele tinha um salário pro dúvida. Fortaleza na Série C alta. Pra um jogador que não fosse desempenhar alto. Eu falei, não, pode ficar tranquilo. Eu chamei o Jean, lembro até hoje no shopping... Do shopping... Lá em Fortaleza mesmo. Não, o Jean tava aqui em São Paulo. Falei, ó, Jean, não vou lembrar o shopping. Jean, o diretor me ligou, disse pra você voltar firme, forte, tal. Quando o Jean foi apresentar pra assinar o contrato, eu falei pro presidente assim... Presidente, que eu chamo ele de presidente. Pro Marcelo, que era diretor. Eu vou vender ele em 6 meses. Mas, na verdade, eu nem... Sim. Sabe aquela força da palavra? Eu falei, meu... Aí ele falou assim ainda... Deus te ouça. Deus te ouça. Exato, e 6 meses depois, que bom, o Jean foi eleito o melhor jogador do Campeonato Cearense. O Fortaleza foi muito bem na Copa do Brasil, eliminou o Flamengo na Copa do Brasil. Ela foi classificada pelo Inter. O Jean arrebentando e veio a proposta do Santos. Que legal. E eu vendi ele depois de 6 meses pro Santos. Você vê, isso é uma decisão sua também, né? Sim. Você teve essa visão de orientar, falando, não, pô, vou ter essa oportunidade de uma pessoa lá, abrir as portas pra ele, pô, vai lá, fica morando lá, dê um passo atrás pra depois. Muito mérito, isso foi muito bem assessorado. Exatamente. Aí foi muito mérito também do Jean, que como pessoa, como ser humano, é fantástico. É sensacional. Não, é fantástico. Legal. Ele é um ponto fora da curva. Que top. Ele é um cara que tem um cognitivo alto. Ele realmente, naquela época, não entendia, não. Pô, ele já tá o quê no Santos? Já 2 anos? 5 anos. 5 anos já no Santos? 5 anos, ele fez 200 jogos com a camisa do Santos, top. Né? Então, assim, ele é um jogador que a torcida contesta ele, mas o profissionalismo dele e a fé que ele tem no trabalho, né? Que legal. Realmente faz as coisas acontecerem positivamente pra ele, certeza. Entendeu? Que legal, cara. Então esse é um case, eu falo que é um case de sucesso, porque hoje o Jean ganha números realmente expressivos. Ele é um jogador hoje pronto. Sim. E realmente foi construção de trabalho, de orientação, ele é escuta. Exato. Né? Ele foi eleito o melhor jogador do Campeonato Paulista 2019, artilheiro do campeonato, revelação do campeonato. E além de tudo, você tem uma boa relação com ele próspera, né? Sim. Além de ter tudo que você está colocando nisso, é consequência que vocês vão fazer uma sequência boa de trabalho, né? Exatamente. Para qual clube for, Por isso que eu te falo que ele é um ponto fora da curva, né? Porque a maioria dos jogadores, você sabe, assim, é que o seu trabalho é mais como intermediação e venda. Sim. Assim, eu acho que você não me corrija se eu estiver errado. Pouco você faz a gestão realmente total. O seu negócio mais é intermediar e vender para o mundo árabe, para a Ásia, enfim. Exato. Porque eu quero... A grande dificuldade do intermediário que faz a gestão dos jogadores é realmente o jogador acreditar que você pode dar boas orientações e ele não acreditar que o dinheiro é a relação do negócio. Sim, entendeu? É a consequência. Porque a maioria das pessoas, a maioria dos jogadores acha que o dinheiro é o negócio, que o dinheiro que o agente que tem o carrão, o agente que tem a casa, o agente que tem aqueles jogadores de nome, ele vale mais que o outro que de repente tem um Uno, que tem outra casa. E quando eu comecei a trabalhar, eu tinha um Uno. Exato. E meu primeiro jogador tá comigo até... Era prata ou não? Não, era azul. E meu primeiro jogador chama-se Ian Sassi, que eu amo ele de paixão. É meu filho. Né? Legal. Ele tá comigo até hoje. Que né? top. Ele jogou no Vasco, tá onde ele agora? Tá no América Mineiro. Ah, legal. Né? Jogando Série A. Que top. Né? Então, quer dizer, e ele acreditou no ser humano. Legal, é isso aí. A mãe, o pai acreditou no ser humano. Não acreditou no carro, no dinheiro, no relógio, nos olhos azuis, enfim. Exato. Ele acreditou... É uma barreira muito grande, que eu acho que só a construção de um relacionamento faz com que essa gestão seja completa, né? Sim. Eu acredito que o profissionalismo ele é fundamental, é o que você falou, independente se o cara tem carro ou não, a palavra hoje no futebol ela é escassa, né? Então se você demonstra isso com atitude, com cases, igual você comentou do Jean Mota, situações, outras possibilidades abrem, né? E as pessoas consequentemente acabam botando mais fé, né? Então, só que isso é um trabalho, não é da noite pro dia, né? Então, porque assim, fala, Danilo, eu tô com 48 jogadores. 48. Não começou ontem, então o trabalho vem de anos a fio com uma construção geral, né? Então... E qual que é a grande dificuldade? A grande dificuldade hoje é que você não briga com pessoas físicas, você briga com pessoas jurídicas. Sim. Então, assim, a lei mudou, né? Assim, a lei mudou em 2015, né? Até de 2010, 2011, 2012, 2013,
o empresário ou a empresa podia ter direito econômico. Então Famoso TPO. era uma enxurrada, né? Eu vou falar de 5 aqui que todo mundo sabe. Trafic, Delcir Sonda, Ability Sports, Calunga, Fernando Garcia. Sim. Todos grandes empresários renomados, mas como empresa. Então eles começaram a comprar direitos econômicos, por isso que a FIFA proibiu em 2015. Por quê? Muito por causa do Jorge Mendes, que é o maior agente de todos os tempos. Sim. Né? Que ele fez um time como o Atlético de Madrid, que sempre foi um time... Parceiro dele? Não, foi sempre um time que era a terceira força, ou talvez a quarta força da Espanha, quase ser campeão da Champions League. Sim. Né? Ele era um time todo bancado por investidores, né? Isso também teve uma influência muito dentro do campo, né, Deco? Isso não, acabou, exatamente, porque, pô, vamos lá, você pega, vai influenciar até na escalação, você né? pega o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid chegou numa semifinal, na Champions League contra o Real Madrid. Você pega Courtois, que era o goleiro do Chelsea emprestado. Você pega o Diego Acosta, todos os jogadores da carteira dele, dos investidores deles, colocaram num clube que não tinha como você controlar. Então, quando o cara falou, opa, se continuar assim, daqui a pouco vamos criar um clube que não tem nem um ano e vai ser campeão. Então, eles pararam. Todo mundo lá. Hoje só pode ter direito econômico clube para clube. Sim. Agora voltou a brecha para o atleta ter um percentual do direito dele. Então, você imagina nós, concorrendo com grandes empresas de alimentos, grandes empresas. Né? Não tem como. É o que você falou, a guerra é desleal. Sim, né? Então, como é que você vai sobreviver nesse cenário? Exato. Na gestão, no caráter, na informação boa, ilustrando para o pai, informando para o pai. Geralmente, você sabe o que é o papel do empresário? Porque hoje, quando eu vou pegar um jogador, eu pergunto, você sabe qual que é o meu papel? Sim. Não. Ou você está pegando por causa do meu Instagram? Exato. Você tá vendo o que eu tô fazendo aqui, aquilo ali, você tá vendo postagem, mais achando que... Você tá vendo seguidores ou tá realmente vendo que eu posso... E para justificar também as participações, né? Também exatamente. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, justifica lá na frente a gente ter resultado, né? Exatamente. Porque, hoje a gente sabe que o dinheiro é consequência. A gente vai na padaria hoje de manhã você já gasta 30. O dinheiro é importante para todo mundo, né? Exatamente. Então, como consequência, é mostrar o nosso trabalho, e, consequentemente, fazer bons negócios para todo mundo, né? Eu sigo essa linha, sabe, Deco? Eu parto do princípio, eu não faço a gestão de pessoas, eu faço só a intermediação. Então, os negócios que eu fiz lá fora... É mais difícil, o seu trabalho é muito mais difícil, porque você tem que agregar a todo mundo e fazer com que o acordo fique bom para todo mundo. Então, você juntar um quebra-cabeça ainda no futebol é difícil. Mas é um caminho que eu venho trilhando e às vezes faz uma curva ou outra que me faz seguir, falar, não, essa chegou no limite, a gente tem que fazer a gestão, então tem que se estruturar, porque independente, eu tenho boas relações também lá fora, clubes grandes, o próprio Chelsea, a Marina do Chelsea é um dos relacionamentos que eu tenho próximo, eu tenho a possibilidade de apresentar, mas quando você vai apresentar, fala, será que é isso mesmo? Exatamente. Então a intermediação ela é difícil, sabe? Mas aí fala assim, não, eu vou só falar com o agente do jogador, sabe? Aí você fala, não, vamos fazer o caminho certo, o mandate oficial, vamos fazer tudo dentro do conforme, sabe? Mas é complicado. Mas é que o problema é que você criou um estigma no Brasil. Por isso que eu te falo, cada um entende e trabalha aquilo que quer. Eu não tenho vaidade. Hoje no Brasil tem o top 5 dos agentes. Sim. E do top 5 para baixo tem a nova geração aí. É a nova geração. Ponto. Aqueles que já estão numa idade avançada e que estão muito tempo no mercado e que realmente ainda não deu aquele salto pro top 5, desculpa, ficou para trás. Sim. Então tem os agentes novos que realmente tem muita gente boa, muita gente organizada. A era digital veio porque não tinha, ajudar, quando eu comecei não tinha WhatsApp e eu tô novo, não tô tão velho. Você imagina aqueles que estão mais... Já fazem transferência pelo Orkut. Exatamente. Então quer dizer, hoje você tem um top 5 no mercado, que esses caras realmente movimentam os mercados e infelizmente é o que você... Voltar lá de novo, redundância, lá atrás. As grandes negociações do Brasil passam pelos mesmos empresários. Sim. Isso aí não vai mudar. Exato. Só vai mudar se você tiver o grande... E se você tiver o grande jogador, esse empresário vai te trazer esse negócio para você. Sim. Por isso que você realmente... Vai cair na mão Por dele. Isso que realmente você tem que se identificar com aquele agente top 5, correto? Sim. E realmente criar uma relação com ele para você também não ser engolido pelos outros 4.
Exato. Porque senão você não vai fazer nada. Não vai. Ninguém faz nada sozinho na vida, ainda mais no futebol. No futebol. Não tem como. E a gente sabe que existe uma movimentação de voltar a regulamentação para a FIFA, né? Sim. O que você acha disso? Você acha que... Porque uma das mudanças, além da descentralização das confederações, voltar para a credenciamento central da FIFA, regulamentação central para eles, dentro disso existem algumas limitações que a FIFA quer colocar para o mercado, né? Então, a limitação de porcentagem das comissões, o pagamento das comissões, passar pelo FIFA Bank. Existem algumas coisas assim que há uma discussão. Você acha que isso vai acontecer? Você acha que o mercado natural vai voltar ou vai continuar? Não, eu acho que não vai. Acho que não vai porque, assim, a partir do momento que a FIFA... Infelizmente, a FIFA não está com muita credibilidade ultimamente, né? Então, ele realmente quer colocar essa situação para dentro. O que quer dizer isso? Eles querem centralizar para ter o controle de todos os agentes, correto? Mas com cada um, como foi delimitado para cada confederação, fica difícil agora o cara largar, porque as confederações também gostaram do jogo da brincadeira, né? Então, hoje, para você realmente... Você paga uma mensalidade anual. Você, para registrar o contrato de representação com os atletas, você paga hoje uma guia de R$110. Ou seja, se você for registrar 10 jogadores, 1.000, você imagina com 1.000 agentes credenciados. Você imagina só o que gera de receita os agentes CBF. Só cadastrando Não vamos nem falar de mensalidade, só cadastrando os atletas que ele tem. Então, se eu tenho 50, eu tenho que cadastrar 50. Se você tem 50, você tem que cadastrar 50. Você imagina quantos de 1.000? É uma receita gigante. Né? Então, assim, eu acho que pode ser... Só que eles vão ter que entrar em um acordo para eles se falarem entre eles, entre FIFA, e criar um denominador comum. Eu acho que o caminho vai ser isso. Olha, beleza, eu não vou perder mais o... Não vai vir para a FIFA, mas também a gente faz um meio termo. Exatamente. Porque eu não sei se eu vou falar uma besteira, você me corrija se eu estiver errado. A FIFA descentralizou em 2015 justamente porque ela visualizou que a credencial não estava surgindo defeito. A grande massa dos negócios estavam sendo feitos por agentes que não tinham credencial, que é os famosos antes os agentes FIFAs. Então tinha muito negócio que era feito por os agentes FIFAs e tinha muito negócio feito por não os agentes. Mas é porque, então eles soltaram a regulamentação. E porque... É isso, né? Não, isso é perfeito, mas também por aquilo que eu te falei. É quase as mesmas regras para ser agente FIFA e ser o intermediário. Porém, muito dessas grandes agentes sofreram grandes processos, foram condenados em alguns processos de fraude fiscal, de lavagem de dinheiro, e eles perderam uma das condições de você ser o agente FIFA, que é ter o antecedente criminal limpo. Sim. Então, se você sofre alguma punição, se você é condenado a alguma coisa, você não tem como. Então, você pode ver que grandes agentes não são as pessoas que assinam. Sim. Eles usam um contrato de outras pessoas que têm esses requisitos para poder ter a carteira, entendeu? Eu acho que foi isso mesmo que aconteceu, porque eu lembro que a FIFA houve muitos casos que foram para a justiça e tal, isso também ficou custoso. Eu acho que soltaram para as confederações e aí é o que você falou, viu que é um baita de business e agora tá querendo dar o passo atrás. Falou, opa, a gente tem possibilidade aqui de trazer muito mais recurso, com pagar comissão via FIFA Bank. O FIFA Bank vai querer alguma parte da comissão. Claro, vai ter o dinheiro, vai gerar o dinheiro do mundo. Imagina 1% de todas as transações. Então é muito dinheiro, porque eles querem centralizar de novo. É normal, eles querem criar um sistema para controlar tudo e passar por ele. Mas eu acho que não vai ser tão fácil. Pode ser que aconteça, nós vamos ter que se adequar, mas acho que até porque como é que faz? Fala pra mim, a partir de quando? 2023? Eu já paguei meu ano. Você pagou o teu? Pagou. Como é que faz? Como é que faz? Ano que vem vocês não são mais... Vocês vão ter, mas tem que fazer todo mundo pra FIFA. Legal. Como? Não, tem que pagar mais uma taxa. Então é só taxa sobre taxa. Taxa sobre taxa. Entendeu? A gente hoje paga uma taxa anual, né? Sim. Existe um seguro que a gente comentou aqui, que é muito interessante, um seguro de RC, que chama Seguro de Responsabilidade Civil. A gente é coberto hoje. Isso é uma diferença que muitas pessoas, muitos pais não sabem, né? Então, hoje um agente, se ele fizer algum ato errôneo, ele pode ser aí
coberto danos morais, materiais, usando no RC, que também se estende aí o seguro para outros profissionais, né? Médico, advogado e tal. Mas falando em profissionalismo, hoje você usa uma assessoria jurídica, que é um dos maiores escritórios aqui de São Paulo, que é CCLA, até toma a liberdade de convidar meu amigo Marcão aqui, que ele tá com medo da câmera, tá? Não vou para podcast. Não, mas eu faço ele vir, e o Cristiano, o pessoal, o Márcio, quando eu vou lá também são super receptivos. E você também tem a FootPress, né? Sim. Então você acha que esse triângulo é fundamental para um intermédio ter ali um caminho legal. Você tem uma assessoria boa de imprensa, você tem uma assessoria jurídica que é extremamente importante. Sim. Você acha que isso funciona bem? Funciona. É interessante passar porque tem muita gente que vai perguntar isso daí também. Além da credencial, para você fazer que precisa, né? Para você fazer uma gestão completa, você tem que ter uma equipe completa. Né? Muitas vezes, vamos lá, os problemas, dá um exemplo, muitas vezes os problemas familiares dos jogadores que respinga, né? Que atormentou o jogador é familiar. É uma pensão que o pai pode ser preso, é a mãe que teve algum tipo de problema na escola, e aí eles não têm a condição, quer dizer, você usa a sua base, a sua estrutura jurídica para poder prestar esse serviço também. Legal. Porque isso vai afetar no final do dia, vai afetar o desempenho do jogador. Para você ter uma assessoria de imprensa, você tem que ter uma comunicação com os repórteres. Por quê? Porque daqui a pouco aparece que o jogador Gemota vai para a Turquia. Meu telefone não para de repórter. Então, quer dizer, se eu for falar com todos, e infelizmente, como toda profissão tem bom e mal, daqui a pouco eu vou falar uma coisa que interprete, sai lá, a agente de Gemota diz que ele não quer ficar no Santos. Como se ele não quer ficar no Santos? Ele está 5 anos no Santos. Aí, às vezes, talvez acaba desgastando uma coisa que você já construiu com muito trabalho. E aí, o que eu tenho que fazer? Realmente, eu passo aquela informação para uma assessoria jurídica que tem know-how, tem muitos jogadores e tem realmente jornalistas capazes de comunicar com a assessoria do clube para que realmente saia a notícia exata do jeito que você quer. Sim. Correto? Então, você já veio uma situação, você já... Eu já falo, olha, estão me ligando aqui, a informação é essa, essa e essa. Acabou. Ponto. Então, eles passam a instrução. Fala isso, não fala, atende, não atende, porque também é deselegante. O jornalista tá fazendo o trabalho dele, ele te liga e você não atende ele. Exato. Então, quando eles me ligam, tudo bem e tal, você pode ligar pra FootPress, por favor, e eles são responsáveis por falar sobre os meus atletas e sobre a minha empresa. Ponto. Exato. Eu não me dispus, fui educado, falei, e ele toca a vida deles. E aí, uma baita estratégia, que aí você segura a WebSoccer de alguma situação que não é verdadeira, que acaba prejudicando pra você. Exatamente. Pô, Deco, prazerzaço, cara, te receber aqui. Você foi super útil. Com certeza a galera que tá nos assistindo aqui vai levar muito conteúdo válido. Conte com a gente, a casa tá aberta, o Foot Business Podcast. Se você tiver alguma outra situação, alguma coisa que você queira colocar novamente, prazerzaço. E espero aí te receber mais vezes. E vamos caminhar junto aí nesse mundão da bola aí, que é um mercado difícil, mas quando tá no sangue a gente não consegue largar. Né? Então, o prazer foi meu. Obrigado, Danilo, pelo convite, pelo papo agradável. Foot Business é um canal que eu vou recomendar para todos. Legal, né? Todos vocês aí da WebSoccer, todos os meus atletas aí, por favor, se inscreve lá, ativa o sininho. E vamos dar uma audiência qualitativa, segundo o nosso amigo Roberto Valori. Você tem que falar pra galera também do futebol, como você tá jogando aí, não adianta esconder, não. Isso aí é uma cara. Isso daqui a gente tem que falar assim, pô, eu tô fazendo Shark Attack, eu tô dando ainda não tô nesse nível, mas o importante é realmente a gente se comunicar, se falar e realmente trocar informação. E no final do dia, ninguém sabe de nada, somos todos aprendizes e a troca de experiência que é válida. Legal. Pô, beleza? Prazerzão, Deco. Valeu, Danilo. Obrigado, viu? Obrigado a abraço, você. Tamo junto. Obrigado aí mais uma vez a todo mundo que assistiu a gente. Foot Business aí, um podcast relacionado ao mercado do futebol e outros esportes. Valeu, obrigado mais uma vez a todos aí. Abraço.